Bom, vamos seguir. Interatividade, é o que eu dizia para vocês. O que caracteriza a interatividade é a possibilidade crescente com a evolução dos dispositivos técnicos de transformar os envolvidos na comunicação, ao mesmo tempo em emissores e receptores da mensagem. Em outros termos, muda o conceito de comunicação, aquele conceito tradicional. Se essa mudança é devida, em parte, à evolução técnica, que possibilita cada vez mais a participação dos agentes, o direcionamento da evolução técnica tem também a ver com os novos conceitos de comunicação e de agente de comunicação e de educação, consequentemente. Aí eu vi aquele professorzinho, coitadinho, com aquele quadro caindo da parede, tudo rachado, um tapapozinho com giz branco, para falar sobre crise e mudança. Crise e mudança o quê? Na educação e principalmente na parte docente. Aliás, toda mudança é gerada da crise, né? Os paradigmas, né, as rupturas de paradigmas nascem das crises, as nossas rupturas e transformações nascem de crises menos ou mais intensas. Então a crise é legal, é bom. Se nós não entrarmos em crise nunca, nós vamos estagnar, né? Bom, o envolvimento com as tecnologias da inteligência pode gerar uma crise existencial pedagógica, e há dois caminhos que poderão ser seguidos. Ou o caminho do atalho, que é aquele da facilidade, do comodismo, que oferece nenhum esforço, ou o caminho da oportunidade, que é o da mudança, da transformação, difícil, que mexe com os conceitos, valores e leva a uma nova dimensão da relação pedagógica. É difícil, é um pouco dolorido, porque principalmente a nossa geração, as gerações anteriores, tem uma formação não só docente, não só profissional, mas uma formação humana que corresponde a determinados paradigmas, a determinados comportamentos, e é difícil mudar. Mas, aí eu pensei assim, o que mais que eu poderia colocar rapidamente para não me estender, né, em teorias, para o pessoal questionar um pouco mais a realidade da sua prática docente. Eu sempre me inspirei também em Philippe Renou, então eu trouxe para essa apresentação a docência no século XXI, onde ele diz, na obra 10 novas competências para ensinar, ele enumera as competências profissionais que considera necessárias para o exercício da docência no século XXI. Dentre elas, a competência referente às tecnologias da informação e comunicação e sua aplicação na prática pedagógica. Perrenu preconiza que as questões referentes ao uso das TICs devem ser abordadas sob uma análise rigorosa das ligações existentes entre tecnologias, operações mentais, aprendizagens e construção de competências. Ou seja, as relações, as ligações, através de uma análise rigorosa. Se são ligações, não adianta entender muito de tecnologia e de aprendizagem, sem tentar estudar como se dão as operações mentais e a construção de competências. Isso também demanda, né, um certo trabalho, mas que, a meu ver, meu olho brilha nesse respeito. Seria muito legal que todo professor conhecesse um pouco mais dessa ligação, porque ficaria mais fácil o seu trabalho, se sentiria mais seguro, dependendo do público, como agir com as TICs. Bom, e a distinção entre as aprendizagens, também Marco Silva em sala de aula interativa, e eu me lembrei quando eu estava fazendo mestrado que, eu não sei se era Mabel, imagina, que tinha diferença entre professor tradicional e professor na mudança de paradigma. Estava na fase assim que a gente falava muito em paradigma, em mudança de paradigma, em paradigma emergente, paradigma, né? E eu acho que o Marco Silva se utilizou muito disso para falar na distinção de aprendizagens entre a modalidade tradicional e a interativa. Na tradicional, reina a organização racional, organiza, sintetiza, explica. Na interativa, é o intuitivo que conta com o inesperado, com o acaso, que eu estava dizendo para vocês, aquele acaso inesperado que surge em sala de aula ou no ambiente virtual. Nas junções não lineares. Na modalidade tradicional, é lógico-matemática, dedutiva, sequencial, quantificável. Na interativa, multissensorial, dinamiza intenções de múltiplas habilidades sensórias. Não é interseções, não é intenções. Eu errei ali. Habilidades sensórias. Na modalidade tradicional, é reducionista, disjuntiva, ou seja, é ou. E na modalidade interativa, faz a conexão, é conexional, na base do e, soma, vai somando. Não escolhe um em detrimento do outro, soma.
Justapõe por algum tipo de analogia, perfazendo roteiros não previstos, colagens, permanente abertura para novas significações para redes de relações. E, por fim, o procedimento, a distinção entre as duas aprendizagens é que no procedimento, a modalidade tradicional, existe a transmissão, a exposição oral, leitura linear, livresca, memorização e repetição. E na modalidade interativa, o procedimento é a navegação, experimentação, simulação, participação e coautoria. De novo, eu e os meus parentes. Eu trago o Edgar Morin de novo, que eu gostaria de falar aos docentes, aos futuros docentes, sobre a teoria da complexidade, que ela trabalha com a complementaridade, ou seja, não se exclui algo para se construir o outro. Existe a complementaridade das lógicas, e aí ele chama de dialógica. É uma lógica que não é fechada, não é uma razão fechada, é uma razão aberta, ou seja, tu podes, não tens que pegar toda a tua história tradicional, todo o teu aprendizado, toda a tua experiência e começar de uma forma completamente nova. Existem momentos que se pode jogar com um e com o outro, isso é complementariedade. E Edgar Morin, no livro Ciência como Consciência, foi que ele começou a falar sobre isso. Depois ele tem um livro, acho que é Aprendizagem no século XXI também, é muito interessante, eu não trouxe o livro, que ele fala dos professores, e que é um crime que os professores que estão neste tempo, que eles não conheçam as tecnologias deste tempo, porque eles estão deixando o aluno de fora da sua própria aprendizagem. Ele trata da complexidade também junto aos professores. E no trabalho com ambientes virtuais, seria também recomendado que se explore conexões com outros sites, multiplicidade de pontos de vista, hipermídias, áudios, textos, mapas, vídeos e imagem, com estímulo à participação, tire um A, criativa e colaborativa, e que se disponibilize e utilize games, objetos de aprendizagem, simuladores, etc. Isso aqui eu peguei um pedaço de um texto, porque eu queria explorar com os professores, eu queria que os professores se vissem motivados, que se forem trabalhar em ambientes virtuais, que se utilizem dessas conexões, não que ambientes presenciais também não possam. Aí é que eu queria chegar, o ambiente presencial e o virtual, ele pode ser trabalhado com uma mesma ideia. E aí, ideias e exemplos de trabalho para vocês. Eu não vou abrir a ACG, que vocês já conhecem, né? Muito bem. Então, eu vou... Onde é que está a setinha?